Olá pessoal, tudo bem? É o André Farias, professor de teatro adulto da Prefeitura de Jundiaí, nas oficinas culturais. Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Hoje está um pouco frio, mesmo assim eu decidi fazer a aula aqui fora, porque lá dentro está um pouco escuro, tá bom? Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Foram muitas questões, né, nessas 5 anteriores aulas. Essa é a nossa 6ª aula. Eu quero saber muito se vocês estão curtindo, se vocês estão falando, fazendo, criando, se divertindo, que é o mais importante. Então me manda um recado no Zap, tô super curioso, tá bom? Na aula passada a gente falou sobre o conto, lembram? Eu trouxe esse livro, que eu estou hoje aqui, que é o primeiro concurso de mini contos que a Prefeitura de Jundiaí realizou, junto com a Secretaria de Cultura. Eu queria saber se vocês escreveram o próprio conto, ou pelo menos pensaram sobre isso. Hoje, nessa aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o conto e vai ler, dentro do Dicionário de Teatro do Patrício Pavis, qual é o significado de ator, personagem, e também, dentro desse livro, que é o Teatro Épico, do Rosenfeld, a gente vai começar a entender um pouquinho sobre o teatro, suas linguagens e também sobre performance, sobre o teatro narrativo, dramático, lírico, tá bom? Nessa aula a gente vai ler mais um conto super interessante. Chama-se Abrace o Urso e a autora é a Maria Helena Boa Hattori, tá bom? Vamos lá! O conto chama-se Abrace o Urso, da Maria Helena Boa Hattori. Carina, executiva de olhos castanhos e de temperamento nervoso e agitado. Casada, mãe de Petrina e Ricardo, 4 e 2 anos, de pura travessura. Arrumava a casa, fazia almoço, enquanto Petrina chamava. Mãe, apertei meu dedinho na porta! Oh, meu Deus, choro e mais choro. Carina, tentando resolver todas as questões ao mesmo tempo, dizia: o seu ursinho de pelúcia está lá no quarto. Vá e abrace o urso. Ricardo corria pela casa toda, derrubando o que podia. Carina já aos berros. Ricardo! Vá abraçar seu urso! Fazendo uma inseparável dupla, gritavam o velho e conhecido: Mãe! Carina, quase entrando em pânico, gritava: vão abraçar o urso de vocês! Mãe, não tem tempo! E não tinha mesmo. O tempo de Carina escorregou pelos seus dedos, voou, e quando ela percebeu, Petrina e Ricardo já eram jovens formados, com diploma e tudo. A jovem executiva, em pouco tempo, se fez uma jovem senhora. Uma senhora, uma idosa. Começou a colocar açúcar no bife, guardar sapatos na geladeira. E agora? Petrina e Ricardo não tinham tempo para cuidar da sua mãe. Colocaram-na em uma clínica. Nos dias de visita, era um transtorno. Carina chorava, queria ir embora com os filhos. Dizia-se solitária e os dois, meio loucos, não sabiam mais o que fazer. Num domingo, antes do Natal, Petrina resolveu a questão. Foi visitar a mãe. Ricardo ficou parado, apoiado no batente da porta, enquanto Petrina entrava no quarto de Carina, segurando em seus braços um lindo urso de pelúcia. Mais uma ideia de conto para vocês criarem em casa. Esse conto é um conto muito bonito, eu achei bem triste. Dia das Mães está chegando e eu quero que vocês pensem também nisso, né? Você que é mãe, né? No conto, ela fala sobre os personagens. Ela dá 3 personagens, a mãe e os 2 filhos. E o urso, que é um personagem alegórico. É um personagem que as pessoas vão lá para abraçar e chorar, ser feliz. Não sei qual que era a visão das crianças em relação a isso. Tá bom? Procurem dentro do conto que você vai criar
Entender esse processo de dramaturgia, que é a escrita, essas personagens, a ação, onde se passa. Esse conto, ele é um pouco atemporal. Ele fala sobre o tempo. Esse tempo que passa rápido. Esse tempo que às vezes a gente deixa de utilizá-lo. Deixa de viver nesse tempo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. No Dicionário do Teatro, do Patrice Pavis, na página 30, ele fala sobre o ator. Claro que é grande. Então, ele decupa. Ele fala sobre o corpo condutor, distância e proximidade, a formação do ator, enunciador, ator, produtor e produto. Tá bom? Eu vou ler um pouquinho sobre o corpo condutor, que ele começa falando assim. O ator, desempenhando um papel ou encarnando uma personagem, situa-se no próprio cerne do acontecimento teatral. Ele é um vínculo vivo entre o texto do autor, as diretivas de atuação do encenador, diretor, e o olhar e a audição do espectador. Compreende-se que este papel esmagador tenha feito dele, na história do teatro, ora uma personagem adulada e mitificada, um monstro sagrado, ora um ser desprezado, do qual a sociedade desconfia por um medo quase instintivo. Interessante, né? Quando ele fala personagem, ele tem também, aqui no seu dicionário, o que ele fala sobre personagem na página 285. Personagem. No teatro, a personagem está em condições de assumir os traços e a voz do ator. De modo que, inicialmente, isso não parece problemático. No entanto, apenas da evidência desta identidade entre um homem vivo e uma personagem, esta última, no início, era apenas uma máscara, uma persona, que correspondia ao papel dramático no teatro grego. É através do uso de pessoa em gramática que a persona adquire, pouco a pouco, o significado de ser animado, e de pessoa que a personagem teatral passa a ser uma ilusão de pessoa humana. Interessante, gente. Interessante porque nós que somos atores, como ele diz, a gente empresta ao nosso corpo a nossa voz. E é isso que eu falo sempre para vocês em todas as aulas, para a gente deixar o nosso corpo, a nossa voz, sempre preparado. Claro que dentre uma cena, uma peça, a gente precisa ter aquele tempo de aquecimento, de alongamento, de aquecimento vocal, corporal. E muitos atores também utilizam outras formas de aquecimento, né? Apenas o momento de se centrar, né? De entrar no eixo, para alguns atores já é o suficiente. Tá bom? Quando a gente estiver em sala, quando a gente estiver curtindo o fazer teatral, nós, ao vivo, daqui a pouco, a gente vai entender melhor o que eu estou falando. Tá bom? Tem também no dicionário sobre performer, que é a pessoa que faz performance, que eu vou ler na próxima aula, para a gente não confundir um pouco, tá? A gente está falando sobre conto, sobre ator, personagem, dentro do dramático, tá? Performance vem em outro momento. Eu queria que vocês, em casa, continuassem na tentativa de criar um conto, um simples conto. Você pode inventar e você pode se divertir com isso. Eu tenho certeza que vai ser interessante. Tá bom? Essa é a nossa sexta aula. A gente encerra aqui, só para lembrar vocês que nós temos 3 filmes para vocês assistirem, que é Amélie Poulain, que é Capitão Fantástico e 3D Pina. Tá bom? Também temos a questão das fotos, que eu estou ansioso para ver. Lembra que você precisa tirar uma foto no seu quarto com objetos que significam quem você é.
E também em toda a casa você pode pegar quantos objetos quiser, tirar uma segunda foto para identificar esse momento que a gente está vivendo. Um beijo no seu coração, até daqui a pouco e fiquem em casa.